Graças e paz, queridos. Bom estarmos juntos de novo. Né? Hoje foi uma correria. Pensei que não ia dar tempo de estarmos aqui, mas graças a Deus deu tempo de ajeitar tudo e estar aqui juntos. Né? Espero que hoje tenha menos tosse, apesar de eu duvidar disso. Né? E vamos continuar onde paramos. Começou. E nós temos olhado para aspectos do ser de Deus, porque só há transformação em nossas vidas e realmente uma vida que glorifica a Deus quando isso vem de uma alegria e um deleite em Deus. Então nós devemos gastar o tempo não buscando determinados aspectos da santificação ou da vitória sobre o pecado, e sim gastando nosso tempo contemplando mais e mais e meditando em Deus, na face de Cristo, pelo poder do Espírito. E aí sim, o pecado é vencido, as nossas afeições santas são despertadas e todo o maquinário depende de nosso coração estar capturado pela beleza de Deus. Eu sou um grande fã de artigos de notícias com manchetes como os 10 lugares mais agradáveis para se viver, ou as cidades menos caras de determinado lugar, ou os melhores lugares em determinado país para quem se aposenta e viver uma vida tranquilo. Eu acho engraçado porque todo mundo que me conhece sabe que a última coisa que eu gosto é de sair, viajar. Eu posso passar o resto da vida num pequeno lugar, numa pequena casa, até partir desse mundo e não vou sentir nenhuma dificuldade em fazer isso. Então, eu que não gosto de sair, viajar, etc., né? Coitada da Cláudia, que ela gosta, né? E gosto de ver essas coisas, as melhores cidades para isso, os melhores lugares para se viver, essas 10 cidades mais bonitas para, sabe? E então não é porque eu queira saber onde aonde eu vivo se classifica, não é? E também não é porque eu queira ir para esses lugares. Mas minha curiosidade está focada nas razões que são dadas para que essas cidades sejam isso. Desde o clima até lugares onde o imposto é mais barato. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Cada estado tem lá a sua carga tributária e as pessoas se aposentam, então elas escolhem onde elas vão pagar menos imposto. E taxas de criminalidade, uma cidade mais tranquila, né? Disponibilidade de empregos para filhos e outros fatores semelhantes. Né? Então eu sou profundamente feliz onde moro e não pretendo sair. Né? Apesar de as pessoas às vezes falam do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, mas eu vivi aqui a vida inteira e nunca tive problema nenhum, né? Pelo contrário. Então eu não pretendo. Mas apesar disso, eu gosto de olhar as razões que dão para esses lugares serem atrativos de alguma forma, não é? E o que nós sabemos é que nem aqui onde eu moro, nem onde você mora, podemos começar sequer a comparar com a vida que nos espera quando nós estivermos mais aqui. E isso é muito mais atraente. O que torna a perspectiva de nossa morada eterna tão atraente, não é? Certamente não tem nada a ver com essas coisas que fazem dessas cidades, não é, atraentes de alguma forma. O que torna o céu tão celestial? Ele será o apóstolo João declara que essa terra atual e os céus acima vão passar. Apocalipse 21:1. E quando Cristo retornar para destruir seus inimigos e consumar o seu reino,
Então se dará isso. Mas essa terra atual não dá lugar a uma existência puramente espiritual em algum lugar etéreo. Não é? A Bíblia diz que o primeiro céu e a primeira terra dão lugar a um novo céu e uma nova terra. Então aqueles que amam velejar, estar no mar, praticar algum esporte, contemplar a grandeza e beleza do oceano, às vezes falam comigo meio tristes, porque há um texto em Apocalipse 21, que diz: o mar já não existe. No entanto, isso não significa que não haverá água abundante em estado líquido, de todas as formas, não é? Com a beleza que poucas coisas têm, como o oceano, por exemplo. É porque na Bíblia o mar muitas vezes é considerado um símbolo do mal, do caos, da sua constante inquietação, não é? Dos poderes contrários ao reino com os quais Deus deve lidar. Como, por exemplo, em Isaías 17, 12, Isaías 27, 1, 51, 9, 57, 20. Ou se a gente for para outro profeta, Jeremias 46, 7, Jó 26, 7 a 13. Então o mar é a origem da besta, bem como das nações pagãs rebeldes que se opõem ao reino de Deus, em Apocalipse 13, 1, Apocalipse 17, 2. Né? Também é o lugar dos mortos, né? Em Apocalipse 20, 13. E o local da atividade comercial naquela época idolátrica do mundo, como está em Apocalipse 18, 10, até o 19. Portanto, o que João está nos dizendo é que na nova criação, todo esse mal, corrupção, instabilidade, tudo o que move essa cultura e suas ambições, que naquela época tudo era pelo mar, não é? O transporte de todas as mercadorias e todas as coisas, essa corrupção, essa incredulidade e trevas serão banidos, não é? Então o mar, como metáfora de todas essas coisas, João diz: o mar já não existe. Todas essas coisas deixam de existir. E também estarão ausentes as lágrimas de tristeza e morte, o luto, o choro, e todas as dores, sejam emocionais ou físicas. Apocalipse 21, 4. Né? E quando fala lágrimas também, você vê, está falando a respeito de dores emocionais e físicas, não de lágrimas em si, porque a gente sabe que muitas vezes a gente, nossos olhos se enchem de lágrima por gratidão, por alegria, né? A lágrima nos nossos olhos muitas vezes é por emoções muito boas e não tem nenhum problema então com a lágrima em si. Quando você está falando de lágrimas, você está falando de todas as coisas que sejam dores, quer sejam físicas ou emocionais, não é? Mas o que torna o céu celestial não é a ausência de nada disso, não é? Não é a ausência das coisas que não gostamos agora na terra, mas a presença de Deus. O novo céu e a nova terra serão gloriosos, não principalmente porque não haverá pecado, morte, dor ou lágrimas, mas porque Deus estará lá se manifestando de uma maneira pungente, como nós não vemos essa manifestação hoje. Não é? Ainda não há manifestado aquilo que havemos de ser. Então seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Apocalipse 21, 3. E nenhuma bênção maior existe. Duas bênçãos em particular destacam o fato de que a vida no novo céu e na nova terra será de alegria e satisfação infinitas. O Senhor declara: ao sedento darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. Porque ele não diz simplesmente aquele que crê, porque é o sedento. E porque no final do livro a água é dada àquele que desejar. Apocalipse 22, 17. O ponto de João é que a fé salvadora ou a verdadeira crença vai além do mero acordo intelectual com a verdade do Evangelho. Ah, isso é verdade, eu acredito. A fé salvadora, a crença que leva à vida eterna, a crença que sacia a sede da alma seca e desesperada, é essencialmente um anseio
e desejo pela satisfação que apenas Cristo pode trazer. Em poucas palavras, todos no céu serão sedentos e satisfeitos de toda a beleza, glória e deleite em Cristo. E a segunda das duas bênçãos é a promessa de Deus de que Ele será nosso Deus e nós seremos seus filhos. Apocalipse 21:7. Não há bênção maior do que essa, ser filhos de Deus. Como seus filhos e filhas, recebemos Deus e tudo o que Deus é e possui. Assim como o pai do filho pródigo, que abandonou qualquer preocupação com a dignidade pessoal e correu pela estrada para abraçar seu filho arrependido, em Lucas 15, Deus vem até nós com um anel, uma roupa e um banquete interminável de todas as bênçãos espirituais nele mesmo. Então há excelências infinitas, eternas. Mas como podemos saber que essa alegria e profundo deleite em Deus serão eternos, intermináveis? Inúmeras coisas nesta vida satisfazem, mas apenas por um tempo. Na verdade, quase tudo bom nesta vida, se esticado, vira uma coisa ruim. E a gente pode dizer até que vira um inferno, né? Então, por exemplo, você adora tomar sorvete e você pode dizer que ama sorvete. Mas se você comer sorvete de manhã e tomar sorvete na hora do almoço, e tomar sorvete na janta, e tomar sorvete de outro dia no café da manhã, e tomar sorvete de novo no almoço, depois de uma semana o sorvete vai se tornar algo insuportável. Talvez você chegue um momento que não vai conseguir mais olhar para o sorvete. Então, virtualmente, tudo em que dependemos, além de não ter durabilidade, vem e vai, a sua durabilidade em si não quer dizer que aquilo teria o poder de satisfazer continuamente. Não importa o quanto apreciemos uma experiência, eventualmente ela desaparece ou ela já não oferece mais o que oferecia antes. Com o tempo ela perde a sua capacidade de encantar e empolgar. Nosso prazer não sofrerá com a entropia. Como Deus poderia sustentar em nós não apenas a presença de alegria no novo céu e na nova terra, mas também seu aumento infinito? Não é só manter estável, mas cada vez maior. O seu aumento infinito, incessante e expansivo. A resposta está enraizada na infinitude de Deus. Ele é o único ser no universo do qual nunca se pode dizer: isso é tudo o que existe, não há mais. Com o tempo e paciência suficientes, nós poderíamos contar cada grão de areia nas margens de cada oceano na Terra. E eles não são infinitos em número, apesar de serem no número imenso. O mesmo pode ser dito das estrelas no céu. Embora haja indiscutivelmente trilhões e trilhões delas, elas não são ilimitadas ou incontáveis. Nós é que somos limitados para contá-las. Mas Deus Ele é verdadeiramente ilimitado. Há em Deus uma plenitude inesgotável de poder e perfeição. Não há fim para seus atributos. E com cada atributo há uma altura, profundidade, largura e extensão infinitas. Se a qualquer momento algo sobre Deus chegasse a uma conclusão, a um fim, ou fosse compreendido exaustivamente, ele deixaria de ser Deus. Deus é, por definição, infinito em bondade, beleza, poder e majestade. E esses são apenas o começo de um suprimento interminável de características e atributos. Isso significa que o que pode ser visto, conhecido e experimentado de Deus também é ilimitado. E se nossa visão, conhecimento e experiência nunca cessarem, nunca esgotarem completamente tudo o que há nele, o mesmo deve acontecer com nossa apreciação de tudo o que ele faz. Então, com cada revelação de mais um aspecto do seu ser, insondavelmente complexo, não é, o seu ser, vem mais alegria, mais fascinação, mais empolgação, mais amor, mais adoração. Então, se você teme que a revelação interminável do esplendor de Deus vá sobrecarregar
e eventualmente causar uma falha em suas faculdades, não é, de compreensão e apreciação e deleite, se lembre das palavras de Jonathan Edwards, que disse: sem dúvida, Deus pode conceber matéria de tal forma que haja outro tipo de proporções, que podem ser de um tipo completamente diferente e podem despertar um outro tipo de prazer nos sentidos, de uma maneira inconcebível para nós, que será infinitamente mais arrebatador e requintado. Nossos espíritos animais, ou seja, os nossos sentidos físicos, não é? Melhor dizendo, também serão capazes de proporções muito mais refinadas e requintadas em seus movimentos de que são agora, não é? E Jonathan é extremamente sábio, né, em dizer isso, tanto em longos textos quanto em pequenas miscelâneas, não é? Então, novamente, no novo céu e na nova terra, cada faculdade perceptiva será uma entrada de delícia, não é? Na volta de Cristo, nossos corpos serão glorificados e, portanto, livres de fraqueza, fragilidade e obscuridade. Nossa inteligência e sentidos serão aprimorados e ampliados, e sua capacidade de ver, tocar, sentir, ouvir e cheirar será muito aumentada e não mais prejudicada por doenças ou distrações. Nossa experiência de satisfação alegre em Deus, então, não terá limitações e ninguém sondará as profundezas da nossa alegria. Tendo mais visão, teremos mais delícia. A alegria na eternidade, por causa da eternidade de Deus, e no novo céu e na nova terra, nunca ocorre em um vácuo, mas é o fruto inevitável de nossa compreensão sempre crescente de Deus e de seu amor, graça, beleza e bondade em Cristo. Com cada nova revelação, vem uma visão correspondente que, por sua vez, alimenta a chama da delícia e da exaltação em nosso coração. Então a alegria aumentará para sempre, porque nunca haverá um momento em que a grandeza de Deus diminuirá ou se esgotará, e a manifestação dele no que ele fez, na sua criação. Então, ao longo das eras vindouras, para todo sempre, seremos os destinatários a cada instante de uma exibição de graça e glória de Deus, cada vez mais crescente e deslumbrante, mais fascinante, portanto, inevitavelmente mais agradável do que antes. E isso para sempre. Então, se nossas ideias e pensamentos sobre Deus aumentam no céu, então também a alegria, o deleite e o fascínio que essas ideias e pensamentos geram aumentam. À medida que a compreensão cresce, também cresce a afeição e o fascínio. Jonathan Edwards, ele expressa isso dessa forma. Ele diz, portanto, o conhecimento deles aumentará eternamente. E se o conhecimento deles, sem dúvida, a santidade deles também aumentará juntamente com isso. Pois à medida que eles aumentam no conhecimento de Deus e das obras de Deus, mais eles verão da sua excelência. E quanto mais eles veem sua excelência, mais o amarão. E quanto mais eles amam a Deus, mais delícia e felicidade eles terão. Então, como podemos ter tanta certeza? Como sabemos que não é tudo um devaneio? Como podemos ter certeza de que, se colocarmos nossa esperança nesta promessa, ela não vai desmoronar sobre nós e nos deixar desapontados, como aconteceu em tantas outras ocasiões nessa vida com outras coisas? João fornece a resposta em Apocalipse 21:5. Escreva isso, pois essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. E sabemos que são dignas de confiança e verdadeiras porque são as palavras daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. Deus colocou sua reputação nisso. Sua palavra, sua honra e fidelidade estão em jogo. Ele disse e, portanto, acontecerá. Então, é maravilhoso olharmos para o que vamos olhar agora, né, que é a eternidade de Deus. Então, há um texto famoso, não é, para todos nós, que diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Salmo 90, verso 2. Um salmo de Moisés, né? Geralmente, os comentários rabínicos sobre este salmo atribuem ele a Moisés. Isso se encaixa bem com o conteúdo do salmo e há uma linha razoável de tradição que leva a essa conclusão como certa. Há algumas semelhanças neste salmo com os escritos de Moisés ao longo dos primeiros 5 livros das Escrituras, né, o Pentateuco. Portanto, a gente pode concluir que esta foi uma oração de Moisés, o homem de Deus. E uma oração de Moisés, o homem de Deus. É o que está no anunciado do Salmo. Então, no Salmo 91, não é? Então, o Salmo está dividido entre teologia e praticidade. A meditação ou contemplação nos versículos 1 a 12 é o contexto para as petições dadas nos versículos 13 a 17. A primeira parte alimenta a segunda. Então, falando praticamente como alguém pode fazer uma petição a um Deus que não conhece. Essa pergunta que é sugerida pelo Salmo é algo que todo crente em todos os tempos deve fazer. Como posso orar verdadeiramente, buscar, desejar, amar, servir a um Deus que eu realmente não conheço? É por isso que nós estamos aqui olhando fascinados e com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Só quem olhou muito para Deus pode realmente ter esse Você não pode falar isso de um Deus que você mal conhece, não é? Ou um ser que você mal conhece. E um bom teste, então, para isso é simplesmente considerar o resumo de cada um dos livros da Bíblia. Por exemplo, qual é a mensagem de Amós? Qual é a mensagem de Ezequiel? E assim por diante. Pois isso é a declaração de Deus sobre si mesmo e suas obras para pecadores que precisam ser informados sobre quem Ele é e o que Ele faz. Na prática, como alguém pode ter confiança de que Deus responderá às petições nos dias, semanas, meses e anos futuros, se não conhecer a Deus, né, ou o Deus a quem eles oram? Ele é fraco? Ele é limitado? Ele ouve? Ele sempre ouve? Ele às vezes ouve? Ele responde a todas as orações? Ele sempre atende seu povo em todas as suas solicitações? O que o crente deve pensar sobre isso? Se eles não sabem o que a Bíblia diz sobre Deus, como eles saberão? A confiança em Deus, já que o grande eu sou pode ser confiado por causa do seu atributo de eternidade em comparação com a natureza passageira de todas as outras coisas. E este é o coração do Salmo, a eternidade de Deus. Deus é eterno e, como resultado dessa verdade, certas conclusões inevitáveis podem ser tiradas em comparação com Ele. A criação é passageira. No meio das dificuldades, no meio das aflições, desde o início, quando os homens foram criados e ainda assim agora, eles se tornam pó. E o tempo passa. Mas Deus é eterno e só Ele é eterno. Então, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Moisés ensina o uso correto da doutrina da eternidade de Deus para assegurar o povo de Deus contra todos os males temporais. Até mesmo o último inimigo, a morte, será destruído e perecerá. E o povo de Deus será transladado, né, da morte para a vida eterna. Isso é algo que eles verdadeiramente possuem agora, mas experimentarão mais tarde em sua plenitude. Deus, em sua eterna sabedoria, designou uma redenção eterna para alguns, para uma herança eterna de glória e honra, que Ele não deve a ninguém e que Ele pode designar a quem Ele quiser. Então, há 3 coroas para o cristão considerar, falando metaforicamente. Uma coroa de justiça, uma coroa de vida e uma coroa de glória.
Estas só são eficazes se forem coroas eternas. A eternidade é vista em contraste com os pecados de todos os tipos no Salmo, inclusive pecados secretos, que é um dos temas, que devem ser considerados à luz da eternidade de Deus. Há o pecado original, e o fruto dele, todos os pecados. Esses pecados são divididos em pecados que as pessoas conhecem, mas odeiam. Pecados que conhecem e amam. E pecados que não conhecem, mas cometem mesmo assim. Pecados secretos e pecados presumidos. Pecados íntimos que derivam do pecado arraigado. O pecado arraigado do pecado original. Todos os pecados devem ser considerados à luz do conhecimento de Deus como eterno. E a eternidade também é vista em contraste com a brevidade dos dias dos homens, que são como um sopro. Mesmo se ele viver mais de um século, quem está escrevendo esse salmo viveu mais de um século. Os dias dos homens são apenas um instante. Eles são medidos por anos, são medidos por dias. São como uma mera história que é contada e depois termina. Mas Deus é o fiel e pactuante que é desde a eternidade até a eternidade. Enquanto ministra misericórdia de geração em geração, a Moisés e a mim, aqui hoje, milhares de anos depois. É uma ajuda duradoura que alguém pode depositar sua confiança na natureza eterna de Deus. A eternidade de Deus não é impotente, exposta ou fraca diante da passagem do tempo. Então, o Salmo vai dizer que um dia é como 1000 anos, uma breve vigília noturna. Não é? Deus está além do tempo, ele não é restrito por ele é eterno. Essa eternidade de Deus é dupla no Salmo. Eternidade em si mesmo, que é de sua essência, não é? Eternidade em relação à passagem do tempo de sua criação no que diz respeito ao seu povo. Deus, em sua própria natureza eterna, governa todas as coisas para todo o tempo por providência, não é? Para que declarações como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus não seja só uma declaração vazia. Então sua adoração não é medida em dias ou anos. Ele simplesmente não tem nenhuma medição. Ele não envelhece. Ele não fica fraco. Ele não experimenta sucessão no tempo. Ele não está na linha do tempo. A sucessão é uma limitação da criação. Então lá se vai outro momento, e outro, e outro. E é assim que a gente vive. A gente vive sempre num só momento chamado instante. E todo o resto é uma sucessão. O que ficou para trás e o que ainda está por vir. Esses momentos anteriores não são mais resgatáveis para nós. Não é? Eles passaram. E mais momentos vêm a cada instante. Deus não experimenta o tempo dessa maneira. Ele é sempre o grande eu sou, como está em Êxodo 3:14. Ele é o que ele é e sempre será o que ele será, e não experimenta o tempo ou momentos como os seres humanos e o resto da criação. Seu ser é eterno. A adoração desse Deus é para sempre. Todas as suas excelências que nós temos visto e que são mostradas para nós na face de Cristo, essas excelências e perfeições são eternas. Ele é eternamente glorioso em todos os sentidos, e sempre foi assim. Ele não tem partes, como nós vimos, ele é um Deus simples, ou pedaços que se cansam ou se esgotam, ou paixões. Como se a santidade durasse apenas por um tempo, ou a justiça, ou a ira, e assim por diante. Apenas por um tempo. Todas as suas perfeições são eternas. Ele é então capaz de consolar os aflitos, resgatar os que estão em apuros, fornecer ajuda na hora da necessidade e conceder misericórdia às gerações. Porque sua força nisso é eterna. Seu conforto é eterno. Não há nada que possa afligir alguém, um filho de Deus, que não seja algo do tempo.
Mas o conforto de Deus não é algo do tempo, é um conforto eterno. Sua libertação é eterna. Sua misericórdia é eterna, porque Ele é eterno. Reis terrenos chegarão a nada, viverão e morrerão, nações serão construídas e destruídas, impérios, até as montanhas crescerão e diminuirão, e no entanto Deus permanece eternamente o mesmo. Estar na graça de um grande imperador não quer dizer nada, não é? Nós vemos José nas graças do faraó e tempos depois vemos a descendência dele sobre a escravidão naquele mesmo lugar. Então é bastante fácil orar a Deus, porque aquele que confia nele sabe que ele tem o poder e a vontade de fornecer tais respostas em misericórdia e libertação, porque sempre tem esse poder e capacidade, porque ele é eterno. A quem o povo de Deus deve orar? É aquele que é absolutamente soberano sobre todas as coisas e eternamente capaz de trazer o que ele determinar para a sua glória. Então Moisés desenha um retrato de Deus, onde ele contrasta Deus com a fragilidade e debilidade da vida e da existência humana. A vida é como um vapor, ele diz. Mas nos momentos desse vapor, a vida humana deve dar uma palavra de louvor e celebração ao Deus eterno. Então imagine Deus olhando para a terra e vendo cada pessoa ao longo da história como uma simples bolha que estoura após apenas um segundo, enquanto sobe. Não é? Você já fez isso, todos nós brincamos com bolhas de sabão que sobem, tuf, acabam. 1 segundo, 2 segundos. Então imagine Deus olhando para a história, toda a história, não é? Para a terra, e vendo cada ser humano como uma bolha que sobe e puff, explode. O que ele ouvirá? O que essa bolha, nesse pequeno instante, não é, de existência, soará? Então outro, louvado seja Deus, então eu te odeio. Então outro, e depois miríades daqueles que não têm nenhum deleite em Deus. Então outro, louvado seja Deus, então eu te odeio. E assim ele ouve e vê essas bolhas flutuando para cima, uma após outra. Todos deveriam louvar a Deus, mas em seu breve momento de vida, alguns louvam e a maioria o despreza, o ignora, que é uma forma terrível de desprezo. Eles são simples bolhas no grande esquema das coisas. Essa natureza eterna é louvada pelo povo de Deus, pois ele é o lugar onde eles habitam. Não é só o lugar onde eles visitam, o seu escudo, sua fortaleza, o seu libertador. Desde que o mundo foi criado por ti, ó Deus, tu tens existido de uma maneira na qual sempre podemos confiar e depender. E te louvamos por isso. É a oração. Eles gostam de ser uma breve bolha nessa linha de pensamento. Também observe que, como Deus é eterno, Moisés deseja que o povo saiba que Deus coexiste com eles nesta dimensão, no aqui e agora. Isso é visto de forma comparável à formação das montanhas e à formação da terra. Deus interage com sua criação, ele está próximo de sua criação, pois toda a criação vive, se move e existe em seu poder eterno. Pela sua eternidade, Deus coexiste como no presente com todos os atos passados, presentes e futuros da criação. O que está fora de suas mãos? Que petição o Salmo pressiona o leitor a considerar será perdida para ele? A resposta retórica é nenhuma. Por que isso? Deus é eterno, sem começo nem fim. O que significa ser eterno se não ter, né, nem começo nem fim? A eternidade de Deus é aquilo pelo qual ele não tem começo nem fim. Então o Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes fossem feitos, e antes de tu formares a terra e o mundo, o universo,
desde a eternidade até a eternidade, tu és o nosso Deus. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Então a infinitude de Deus em relação à duração ou tempo e sucessão é a sua eternidade. Deus está livre de todas as limitações de espaço e tempo. Ele não existe em um período de tempo mais do que em outro. Ele não está mais aqui agora, não é? No nosso agora, do que está no agora de Moisés, enquanto escreve esse salmo. Ele não está mais presente ou ativo na montanha do Sinai do que em qualquer igreja no momento do culto. No momento do culto, ele não está mais presente na igreja, no nosso agora, do que está presente imediatamente lá no Sinai. Então, a eternidade necessária é incomunicável e é possuída apenas por Deus. Para Deus, todas as coisas estão em um agora instantâneo, porque Ele é eterno. Não há distinção entre o presente, o passado e o futuro na experiência de Deus. Portanto, não faz nenhum sentido dizer que Deus olhou para o futuro para fazer algo. Quando Deus diz que Ele não baseia a sua escolha em nada do que Jacó e Esaú fez, Ele está vendo a vida, cada instante da vida deles agora. E nada nessa existência foi a base da sua escolha. Então, a Bíblia diz: no princípio lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Lindo, né? Salmo 102, 25 em diante. Então Deus é o alto e sublime que habita na eternidade. Isaías 57, verso 15. Então, para Deus, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Salmo 90, verso 4. E como o apóstolo Pedro ecoou o Salmo 90, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Ou seja, o tempo é importante para os homens, mas eles são limitados pelo tempo. O tempo é importante para Deus, pois Ele que criou o tempo, mas Ele não é limitado pelo tempo. Ele existiu eternamente antes do tempo que Ele criou e no qual nós existimos. A Bíblia ensina que Deus é chamado de Deus eterno ou sempiterno, o que significa sua designação principal no Antigo Testamento para seu povo como o grande eu sou, para essa perfeição. Deus, Ele deu um ser à criação e tudo que está nela. E, portanto, Ele deve necessariamente existir antes da criação e de tudo o que está nela. Ele está antes da altura, largura e profundidade e da meia dimensão do tempo que avança sempre. Ele criou todas essas coisas e todas as coisas que se encaixam dentro delas. E assim, Ele é desde a eternidade o Deus eterno que é o Criador. Então, é uma propriedade apropriada e essencial nele ser eterno. É a sua essência. Nem sequer é uma parte do seu ser, pois Deus não é dividido em partes, como nós vimos quando olhamos a simplicidade de Deus. E eu quero fazer uma série só sobre a simplicidade de Deus. Então, é seu ser e natureza ser eterno e sempiterno. Deus está então isento de toda medida de tempo e, portanto, é designado como aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Escritura o chama de eterno e sempiterno, quase 150 vezes, no sentido de que ele tem existido desde toda a eternidade, sem começo ou fim. Está agora e será para sempre, sem fim. Está nesse eterno agora. Tudo está presente para Deus em um conhecimento instantâneo do agora. Não há nada anterior nele e nada posterior.
Não há nada passado e nada por vir. Tudo é agora mesmo para ele. Ele é o próprio autor daquilo que é eterno. Eis que ele é glorioso, grandioso, e nós não o conhecemos. Nem se pode calcular o número dos seus anos. Jó 36, 26. Junto com o Salmo 93, 2. Então, ele tem uma aliança eterna, estatutos eternos, portas eternas, misericórdia eterna, lembranças eternas, justiça eterna, um reino eterno, domínio eterno, alegria eterna, salvação eterna, bondade eterna, sinais eternos, um nome eterno, amor eterno, vida eterna, fogo eterno, punição eterna, destruição eterna, consolação eterna, honra eterna, poder eterno e um evangelho eterno. Deus não possui sucessão em sua duração. Portanto, toda a essência e obras dele são eternas. Ele habita em um único ponto indivisível da eternidade. Ele é sempre o que é em todos os momentos. Ele até mesmo é dito habitar na eternidade e estar fixo eternamente, em Isaías 57, 15. Não é? Então, os homens não podem ser comparados a ele. Os anjos são eternos, mas criados. Ou seja, a gente pode dizer que eles são eternos, como a gente também, a partir do instante que ele nos criou e porque ele nos mantém. Os homens são criados e serão feitos eternos, ou seja, eternamente mantidos após a sua criação. Nem homens nem anjos no céu são de fato eternos, não é? Quanto ao homem, seus dias são como a relva. Salmo 103, 15. Homens e anjos têm um começo, sucessão na vida e um fim, de certa forma. Né? Houve um tempo em que o homem não existia. Houve um tempo em que os anjos não existiam, mas não um tempo. Houve uma eternidade que eles não existiam. Um homem pode viver tanto quanto Matusalém, 969 anos. E o que isso é para Deus, senão uma vigília noturna? Os homens podem ser feitos eternos, como imortais, assim como os anjos, mas Deus é exclusivamente eterno. Então as Escrituras mostram isso extensivamente. A sabedoria, o Salvador eterno ungido diz: antes que os montes fossem formados, antes dos outeiros eu nasci. Provérbios 8, 25. Deus ouvirá e os afligirá, sim, aquele que existe desde da antiguidade, da eternidade. Salmos 55, 19. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Isaías 40, 28. Então, tal atributo é próprio de Deus apenas. Pode a palavra eternidade ser aplicada a qualquer outra coisa? Os anjos são eternos e os homens são eternos, mas não necessariamente. Eles são criados em determinados momentos. Não é? Como diz Boécio, né? Em 477 depois de Cristo em Roma, que foi um filósofo, em outra série eu falei a respeito dele, não é? Um filósofo leigo, ele define a eternidade como a posse de uma só vez de uma vida ilimitada. Não é isso? Não é uma definição resumida e ao mesmo tempo bem ampla? A eternidade é a posse de uma só vez de uma vida ilimitada. Uma vida assim não pode ser limitada por nada. Não tem começo nem fim e é completamente diferente da vida daquelas criaturas que ele criou. Então pense sobre o passado, presente e futuro conforme se relaciona com Deus. Considere, deixa eu diminuir aqui, eu estou sentindo frio. Considere um rolo de filme. A linha do tempo eterna e o filme. Deus está presente em todos os pontos, com todos em cada momento. Não há sucessão de tempo de forma alguma para ele. Então ele está presente em cada quadro do filme ao mesmo tempo. Ou a linha do tempo
nos editores de vídeo que a gente usa. Não é? A Escritura diz que 1000 anos para Deus são como um dia, no Salmo 94, em 2 Pedro 3,8, que ele perdura para sempre, que ele perdura em todas as gerações, que ele é o mesmo e seus anos não têm fim. Nós podemos mencionar tanto, né? Salmo 102, 11, 24, 26 a 27, só num salmo, isso é repetido várias vezes. Tal movimento no tempo é o oposto à sua imutabilidade e à sua invariabilidade. Agostinho diz sobre o Salmo 102, né, que diz: a eternidade é a própria substância de Deus, que não tem nada de imutável. Lá, nada é passado, como se agora não fosse. Nada é futuro, como se ainda não fosse. Lá não há nada além do que é. Não há passado, como se agora não fosse, e o que será ainda não é. Mas lá, seja o que for, simplesmente é. Deus eterno. Então, as Escrituras ministram a fraqueza da capacidade humana de significar metaforicamente a eternidade de Deus por meio de dias e anos. Ele não pertence ao tempo, mas essas coisas pertencem propriamente a Ele. Então diz: mas tu és o mesmo, e teus anos não terão fim. Salmo 102, 27. Essas expressões fornecem aos homens certas conclusões sobre sua concepção de Deus. Ele tem anos? Sim, assim como um braço forte e um nariz, assim como asas que escondem o seu povo debaixo com suas penas. É óbvio que não, não é? São metáforas. O número dos seus anos não pode ser pesquisado, pois ele faz pequenas as gotas de água que derrama a chuva de acordo com o seu vapor, diz Jó. Quando ele diz os números dos seus anos não podem ser contados, está falando como quando é dito que Deus nos cobre com suas asas. Está usando aquilo que é realidade para nós, para entendermos algo muito além de nós. Já foi mencionado o uso de Moisés de dias e anos também. Então, assim como um dia é para a vida do homem, 1000 anos são para a vida de Deus. Mas isso não é, na verdade, uma comparação. Passou 1000 anos, então é um dia para Deus. Ele só está querendo dizer que Deus não tem nada a ver com o tempo. Não é? Isso impressiona o leitor a ter alguma ideia do que é uma duração infinita. Imagine se você possuísse uma tartaruga. Você pega um pouco de areia de um quintal, em seu quintal, enche um balde com areia e você olha para isso. Um balde de areia tem milhares de grãos de areia nele. Vamos imaginar que você pudesse instruir sua tartaruga a pegar um dos grãos de areia em suas mandíbulas, com a capacidade peculiar de saltar, não é, para o céu e depois flutuar para o espaço até a lua para soltar aquele único grão de areia. Vamos dizer que leve 1 bilhão de anos para a tartaruga flutuar até a lua, colocar o grão de areia e pular de volta e flutuar de volta para seu balde em seu quintal. Leva mais 1 bilhão de anos para ela voltar. Ela então pega o próximo grão de areia e faz a mesma coisa, um por um. A tartaruga, em seus movimentos sempre lentos e flutuantes, leva cada grão de areia em seu balde para a lua. Quando ela termina, você a leva para a praia mais próxima, não é? E você instrui a tartaruga, que agora já aprendeu, a fazer a mesma coisa com todos os grãos de areia daquela praia. 1 bilhão de anos para ir, 1 bilhão de anos para voltar. Quando ela terminar com tudo isso, você a leva para o outro lado do país e diz a ela para levar um grão de areia de cada vez para a lua, como ela fez anteriormente. Quando a tartaruga termina com tudo isso, você diz a um lugar chamado deserto. E assim você a instrui a limpar todo o deserto do Saara, por exemplo. Mas da mesma forma. Quando ela termina com isso, você mostra a ela outro deserto e outro e outro, até que todos estejam prontos, não é? Um grão de areia de cada vez.
isso seja feito com eles. Então você esvazia todos os oceanos. No fundo dos oceanos há muita areia. Você instrui sua tartaruga a levar toda essa areia para a lua. Um grão de areia de cada vez, 1 bilhão de anos indo e 1 bilhão de anos de volta. Quando ela termina, se você pudesse somar todos os anos que levou para remover toda a areia de todos esses lugares, a eternidade nem teria começado o seu primeiro segundo. Por que a eternidade é tão misteriosa dessa maneira? Porque a eternidade é para sempre, sempre começando. Deus é eterno e mesmo essa ilustração não faz justiça a ele. Um dos mistérios mais úteis da palavra é a capacidade da mente humana sobre a eternidade são os nomes que a Bíblia dá a Deus. Êxodo 3,14 diz: E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o único ser, a raiz de todos os seres. Portanto, ele está na maior distância de não ser. E isso é eterno. Assim, ele significa sua eternidade, assim como sua perfeição e imutabilidade. Como eu sou, ele não tem falta de nada. Eu sou sempre e imutavelmente eu mesmo. Então, eu nunca tive falta de nada, nunca terei falta de nada na nossa linguagem temporal. Deus tem a vida em si mesmo, então. João 5,26. Ele é o Deus vivo, constante para sempre. Daniel 6,26. Stephen Charnock, um puritano, ele disse: ele tem vida por sua essência, não por participação. Ele é um sol para dar luz e vida a todas as criaturas, mas ele não recebe luz ou vida de nada. E, portanto, ele tem uma vida ilimitada. O que aconteceria se Deus não fosse eterno? Nada no Salmo poderia ser confiável. Nada do que Moisés falou. Não é? Ele seria parte da criação. Não estaria fora dela. Como ele a criaria? Não é? Quem o teria criado? Ele não seria a primeira causa de todas as coisas. Não é? O que ele não saberia, então? O que ele não poderia fazer? Que geração poderia confiar nele? Que geração poderia passar sem ele? Que promessas de aliança cairiam em nada depois de um tempo? Que garantia ele poderia dar para confortar aqueles que oram a ele? Ele seria considerado apenas um ídolo, com todas as propriedades do ídolo feito de madeira, pedra ou uma peça de pedra. Cristo é o Deus eterno. Se Deus é de duração eterna, e uma vez que Cristo é Deus, e Cristo sabia que era Deus, e expressou que era Deus, e ele é e fez isso, então o Salvador ungido também é eterno. As Escrituras sustentam isso. Ele está antes de todas as coisas, Colossenses 1,17. Ele está antes de todas as coisas criadas. Ele não é uma mera criatura. E se não é, então é eterno. Todas as coisas foram criadas por ele, tanto no céu quanto na terra, anjos e homens, mundos e todas as criaturas que existem, viventes em toda a criação que nós sequer imaginamos, sejam tronos ou dominações. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por ele. Se tudo é criado por ele, então ele não pode ser uma criatura criada por essas coisas criadas. Então, o Salvador ungido, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. A Bíblia ensina que Cristo é chamado de Deus eterno ou Deus eterno como Filho. Sua designação principal no Antigo Testamento para o seu povo era essa: o grande eu sou. Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Deixa eu ver a hora ali. Porque eles queriam apedrejá-lo. Porque ele estava se igualando a Deus. E eles sabiam disso. Ele estava dizendo que ele é o grande eu sou.
Eles não estavam confusos sobre o que ele estava ensinando. O salmista diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2:7. O que se refere à geração eterna do filho a partir do pai. O pai eterno é pai eterno porque tem um filho eterno. Senão haveria um tempo em que ele não seria o pai eterno. Então isso foi antes de toda a criação, mas com vistas à sua ressurreição dos mortos. Deus cumpriu o mesmo para nós, seus filhos, quando ressuscitou a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Atos 13:33. Então, a eternidade para Deus é hoje. O tempo da ressurreição de Cristo é hoje para Deus. Ambos são considerados por Deus, por Cristo, como hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é? Apocalipse 1:8 diz: Aquele que é e que era e que há de vir. Melquisedeque é comparado a Cristo em um sacerdócio eterno, sem nascimento e morte, pai e mãe, início ou fim de dias. Então, não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7:3. Melquisedeque é mencionado apenas uma vez em Gênesis, com Abraão, como se tivesse vindo do céu apenas para essa ação e imediatamente desaparecesse novamente, como se fosse uma pessoa eterna. Ele é comparado a Cristo, eterno dessa maneira, com um sacerdócio interminável. Jesus testifica da sua eternidade muitas vezes. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. Já em João 17:5, Cristo fala da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Ele possuía isso antes que o mundo existisse. Ele é a sabedoria dos provérbios. O Senhor me possui no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Provérbios 8:22. Suas profecias o descrevem como eterno, como Miqueias 5:2 diz: De ti, Belém, sairá aquele que será o governante de Israel, cujas origens estão desde os tempos antigos, desde a eternidade. Isaías não descreveu o Salvador ungido como maravilhoso, Deus forte e Pai da eternidade. Moisés disse: Tu és a nossa habitação de eternidade a eternidade. Salmo 90, verso 2. Os santos habitam em Deus, no amado, em Cristo, para sempre. Seu estado no céu é eterno em Cristo. Eles estão cobertos pelo sangue do pacto eterno. Hebreus 13:20. Então, estar em Cristo é ter todas as promessas que são sim e amém nele. O santo é eternamente preservado em Cristo. É por isso que ele diz que a vontade do meu Pai é essa, que nenhum dos que ele me deu se perca. Porque eles são eternamente preservados em Cristo. Ele é a habitação deles, a habitação eterna deles. Ele é o esconderijo eterno, de eternidade a eternidade. E quem poderia tirá-los desse esconderijo eterno? Que tipo de segurança e ajuda é essa para a alma ao realmente considerar isso diariamente? Considere quantas promessas aos santos tem na palavra de Deus. Quão certos em Cristo eles estão, que são sim e amém. E aquele em quem estão estabelecidos e firmes. Cristo, ele mesmo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, como está em Apocalipse 3:14. Mãe, faz um café para mim. Eles latem porque eles querem participar da live, né? Eles querem participar, eles estão participando, né? Então vamos deixar os cachorros participarem, né? Porque é assim que eles glorificam a Deus, latindo, né? As únicos sons saindo por aqui onde não há nenhum pecado são dos cachorros. Esses dias eu vi um vídeo e tinha um cachorro que entrou na igreja e ficou lá na frente, na igreja, né? E o pessoal, num vídeo no Instagram, continuou o louvor e o cachorro lá sentado, né? E muitas pessoas não gostaram, falaram: esse cachorro no culto, né? Tinha que tirar o cachorro. E enquanto eles estavam falando isso, eu pensei: o único ser ali dentro sem pecado era o cachorro, não é?
E as pessoas muito preocupadas, como se aquele cachorro fosse ofender o seu criador, não é? Quando na verdade era todo mundo que estava fazendo comentários ali no Instagram que tinham ofendido o criador várias vezes durante aquele dia, não é? Mas deixa para lá, não é sobre isso que nós estamos falando. Então o santo encontra conforto na eternidade de Deus. Tal conforto em Cristo, tal certeza, veja por que ele é chamado assim. O que deve pressionar o cristão a louvar a Deus por misericórdias salvadoras de geração em geração e que garante a sua preservação. Deus é capaz de predestinar seu povo em Cristo para a bem-aventurança eterna. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. E Pedro também fala a respeito disso em 1 Pedro 1,4. Desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada. E aqui, na minha menção de Efésios 1,4, é de forma imutável para a eternidade. Ele o faz pelo pacto eterno. Não é que ele está vendo cada um de nós lá na eternidade, olhando para o futuro. Não existe futuro para ele. Ele está vendo isso. Ele está neste agora, que inclui Josemar na eternidade e Josemar de frente para essa câmera. Então, e eu te desposarei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, juízo, benignidade e amor e misericórdias. Oséias 2,19 e Samuel 23,5, Salmo 111. Quão frágeis, então, são os homens e todas as coisas. O que o livro de Eclesiastes, o livro inteiro diz sobre tais coisas? Vaidade de vaidades é tudo em comparação com Deus e a sua vontade e a sua lei, e ao servi-lo, desfrutando tudo que ele é para nós. O que ele diz sobre aflições? O que isso diz sobre os planos planejados pelos homens? O que diz sobre coisas passageiras? Riquezas, honra, status, posição. O que essa consolação eterna em Cristo e seu pacto eterno pela obra do Deus eterno faz pela alma redimida? Que conforto há nisso? Que certeza há em ser traduzido, não é? E transportado e levado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Onde está a misericórdia encontrada? A misericórdia de Deus, Moisés diz ao santo, está estabelecida para aqueles que confiam em Cristo de geração em geração. Não é uma frase interessante para aplicar a Cristo? É geracional, é familiar. A maioria dos cristãos professos hoje rejeitam isso. E então, considerar que a misericórdia é eterna de Deus para a criatura que nasce de novo. Eles veem uma misericórdia que não é eterna. Ela começa hoje, acaba amanhã, talvez ela renasça como se Deus realmente estivesse vivendo a cada dia para ver o que faz. Então, com grandes misericórdias te recolherei, com misericórdia eterna me compadeci de ti. Não com uma misericórdia que acaba amanhã. Não é? Ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Mas você vê, com misericórdia daqueles que ele teve misericórdia, com misericórdia eterna, me compadeci de ti. Isaías 54, 7. Ele é a própria verdade que promete tudo o que é bom em Cristo. E é o grande, eterno guardião das promessas. Quando o santo enfrenta provações ou dificuldades, o que é mais poderoso para eles do que o Pai Eterno fixando a sua face neles, nas promessas de Cristo, através da obra do Espírito Eterno para a vida eterna? Qual é até mesmo o aguilhão, o que é o aguilhão da morte, que é temporário, para a vida eterna que se tem em Cristo? Então, como a gente estudou anteriormente,
tal é um grande remédio para pensar sobre as coisas dessa maneira, para manter os cristãos longe do pecado e da maldade. A eternidade de Deus e de Cristo é um grande remédio para tais coisas. Nós não podemos dizer só que o amor de Cristo me constrangeu. Ele me constrange. É o seu amor eterno. Não é algo que ele fez simplesmente, não é? Ele continua mostrando o seu amor continuamente na cruz de Cristo para mim. Mas então ainda alguém deve considerar o que o pecado fez ou faz em relação à eternidade. O que aqueles que ofendem a Deus fazem a Deus em sua eternidade quando eles pecam? Deixa eu beber um café aqui enquanto eles latem. Tá bom. Toma, Jujuba. Para de latir, para. Só um pouquinho. Então, o que o pecado, não é? O que isso faz em Deus em sua eternidade quando o homem peca? Eles são maus, mortos em pecados, pecam contra Deus e seu Cristo diariamente, momento a momento, ao longo de toda a sua vida, quando fazem coisas boas e mais, porque tudo que não provém da fé é pecado. Então, Deus é eterno e, portanto, é o juiz eterno de todos os pecados cometidos contra a sua natureza eterna, o que torna esses pecados eternos diante dele. Se Deus está num instante eterno, e se o pecado é cometido e não há nenhuma remissão para esse pecado, ele está vendo esse pecado sem expiação para todo sempre. Os pecadores não escaparão de um julgamento justo e eterno. Será um julgamento eterno. Eles estarão eternamente presentes para responder por isso, porque Deus os dotará de uma alma e corpo para estar eternamente presente para esses pecados para sempre, como esses pecados para sempre estão diante de Deus. A punição é eterna. Eles serão enviados para um inferno eterno. O fogo lá, a escuridão lá, o tormento lá, várias metáforas, né? Já que fogo e escuridão, a gente pensaria onde tem fogo, não tem escuridão, são metáforas. As metáforas, nós sempre temos que entender que nenhuma metáfora que a gente usa para Cristo, ele é a água da vida, o pão da vida, nenhuma dessas metáforas, na verdade, elas são menores do que a realidade. Né? A realidade de Cristo é muito maior do que o pão, do que a água, do que a videira. As metáforas também sobre o inferno, apesar de metáforas, elas estão muito aquém da realidade. Então o fogo eterno é muito pior do que um fogo realmente. A escuridão sem fim é muito pior do que a escuridão que nós estamos usando como metáfora. E o tormento lá é muito pior do que aquilo que a gente sabe que é tormento aqui e pode usar como comparação. Deus está lá eternamente em sua ira e fúria eternas para um pecado eterno que continuamente continua diante dos olhos de Deus sem expiação. Deus eterno é quem faz do inferno inferno. Tais pessoas estão separadas da sua misericórdia eternamente, não de sua presença. Ele reside eternamente no inferno, não como algo diferente do que ele reside no céu, como nós vimos em sua simplicidade. A diferença é que esse fogo eterno está sem cobertura, sem um mediador. Não é? Então, enquanto aquilo que ele é eternamente é o céu para aqueles que estão em Cristo, a mesma coisa que ele é eternamente é o inferno para quem não está. Então, como juiz eterno, ele derramará a sua ira eterna
que nunca se extinguirá, como nada em Deus se extingue. Jesus chamou isso, mesmo em sua sensatez ao pecador, de tormento eterno. E tudo isso por causa de algo temporário, na verdade, momentâneo, que é o pecado. Como está em Hebreus 11, 25, como está em 1 Samuel 14, 43. Certamente, todas essas coisas deveriam nos inflamar, a lamentar seriamente os nossos pecados passados, porque eles não são passados. Sabe, como o Salmo 51, 4. 2. A buscar sua cura, entre aspas, naquele que obteve uma redenção eterna, que é a única coisa que pode se interpor ao pecado eterno, como está em Hebreus 9, 12. Então considere a natureza eterna de Deus à luz da sua salvação. A eternidade alguma vez expirará? Pode. A Trindade é eterna. O seu Deus é eterno. Ele fez as coisas de modo a levá-las para a eternidade, ligá-las à sua eternidade. Ele leva as boas obras para a eternidade. Ele leva a ira e o julgamento para a eternidade. Uma contemplação eterna como essa o leva a considerar a sua vida à luz da eternidade. Nós sempre devíamos considerar cada coisa à luz da eternidade, e é uma loucura não fazê-lo. Você se esforça, vive, caminha e se conduz à luz da eternidade. 2 Coríntios 4, 18 diz: porque as coisas que se veem, tudo à sua volta, todas as suas relações são temporais, e as que se não veem são eternas. As pessoas estão sempre em busca do temporário, sempre. Fama, riqueza, status. Tais coisas são passageiras e vaidade. Uma vez que Deus é eterno e a Escritura o prova, que todos os seus atributos são eternos, que independentemente de ser santo ou um pecador ímpio, você viverá para sempre em algum lugar, eternamente. Então, você considera que Deus, em sua natureza eterna, permanece com você, que na vida ou na morte todas as coisas caminham em direção a uma finalidade no mundo eterno? Tudo o que você faz tem um impacto na eternidade, na sua existência eterna. Não é? A obediência que é produzida agora pelo o amor de Cristo que nos constrange, obras cheias do Espírito, pecado, maldade, rebelião, tudo isso tem um impacto. Tudo o que você diz, tudo o que você pensa, tudo o que você agiu, porque cada uma dessas coisas estão eternamente diante dos olhos de Deus. Não ficaram para trás, como nós que estamos nessa linha do tempo. Há pessoas que às vezes falam rindo de coisas pecaminosas que fizeram na infância. A questão é, elas se arrependeram disso? Muitas das vezes não. Elas simplesmente acham que porque elas fizeram algo há 30 anos atrás, 40, quando elas eram crianças, o tempo redimiu o pecado delas. Então elas podem até rir deles como uma coisa engraçada. Tudo isso impacta a eternidade. Se você está perdido, tudo isso o condena ainda mais e aumenta eternamente a consequência do seu estado a cada dia em que você vive e peca e se rebela contra o Deus eterno. Porque aquele dia que para você foi um dia de ontem é um instante, é um momento eterno diante de Deus. Né? Tudo que você faz durará eternamente. Sabe, a mentira que você está contando agora, então, ela vai durar para sempre. Não haverá um ontem para o Deus diante do qual a mentira foi contada. Sem eternamente uma redenção sobre aquilo, aquilo nunca termina.
Tiago diz que tais coisas o cercarão no inferno e testemunharão contra a sua tolice nesta vida. Em Tiago 5:3, né? O mesmo vale para aqueles que são salvos. Tudo o que fazemos, seja em obediência ou desobediência, no que se refere ao nosso corpo e alma, é eterno. Recompensas serão dadas por aquilo que for proveitoso, e nada será dado por aquilo que for temporário. Ou seja, tudo que você faz que é meramente temporário, que não foi para a glória de Deus, se extinguirá. Só aquilo que nós vivemos para Deus tem valor eterno. Madeira, fena e palha serão queimados. Você vê que mesmo na vida de alguém tão redimido, pode ser que grande parte da vida dele seja algo que simplesmente não tem nenhum valor eterno, nenhum peso eterno. Não é? Serão queimados, e prata e ouro vão permanecer, no sentido de que essas coisas suportam o fogo. Não é? Então, quanta madeira, feno e palha você trabalha todos os dias ou todas as semanas ao longo do último ano de 2023 que serão queimados? Em 2023, você, como filho de Deus, quanto há no teu ano passado, 2023, que era só madeira e feno? Você desperdiçou a sua vida, não é? Porque não há peso eterno naquelas coisas. Viva para a eternidade. Pense naquilo que é eterno, não momentâneo, não coisas meramente... quando a gente fala mundanas, não estamos falando de coisas pecaminosas, mas meramente coisas que têm a ver com o tempo. Como está em Filipenses 3,19. Então, considere o que você diz, o que você faz, como você pensa, como você age, qual é a sua disposição, pelo que você luta, pelo que você está determinado realmente. É uma coisa eterna ou você é determinado por coisas não eternas? Qual é o seu propósito? Os propósitos teus firmados para esse ano, eles têm um toque eterno ou são meramente como o do teu vizinho ao seu lado que não vive à luz da eternidade? Até mesmo o eterno Salvador ungido o convida a orar para que a eternidade venha rapidamente. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Mateus 6,13. Venha o teu reino, venha a tua eternidade em toda a sua plenitude para mim. A aliança de Deus para você, se você é parte do povo de Deus, é eterna. A aliança da redenção em Cristo e sua concretização na aliança da graça é eterna. Ela é fundamentada em Cristo, em sua obra e méritos eternos. Os méritos que foram colocados na conta de Josemar não são méritos que vão se desgastar se eu tenho mais dias de vida ou anos de vida, porque esses méritos são eternos, não é? E isso é confirmado pelo Deus eterno com um juramento imutável, em Hebreus 4,13, estabelecido por decreto que jamais pode mudar. Que esperança há nisso? Que doçura de Cristo há nessa verdade eterna. Se Cristo é eterno e intercede eternamente, que esperança há nessa aliança? Ela é uma aliança eterna. Se ele na terra disse para Pedro: eu intercedi por você para que a tua fé não seja destruída, e a fé de Pedro não foi. Então, se ele tem uma intercessão eterna por todos aqueles que o Pai deu a ele, como eles poderiam, por fim, não ter uma fé e um deleite em Deus que sempre vai vencer, apesar de todas as coisas, mundo, Satanás e carne? Então, ela foi e é prometida dessa forma em todo o Antigo Testamento, para que eu me lembre da tua aliança eterna. Gênesis 9,16. E minha aliança estará em vossa carne como aliança eterna. Gênesis 17,13. Por meio de uma aliança eterna. Levítico 24,8. Ainda que ele tenha feito comigo uma aliança eterna. 2 Samuel 23,5. E farei com eles uma aliança eterna. Ezequiel 37,26. Por meio do sangue da aliança eterna. Hebreus 13,20.
A maioria dos cristãos professos hoje não acredita nisso. A maioria dos cristãos, por alguma razão estranha, não sabemos por quê, por causa do humanismo, não acredita que a aliança é realmente eterna. Como se de alguma forma mudasse quando entramos no Novo Testamento, como se todas as promessas de Deus não fossem sim e amém em Cristo. Verdadeiramente, mesmo antes de o mundo começar. Tito 1:2 diz: a vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu essa vida eterna àqueles que ele deu ao seu filho antes dos tempos eternos. Na verdade, é uma tentativa de falar da eternidade usando tempos e eternos, né? É o que Deus prometeu aos que ele deu ao seu filho. Ele tem uma eternidade antes do tempo e terá uma eternidade depois que o tempo se for. Porque é um evangelho eterno. Como está em Apocalipse 14:6. Que não pode ser alterado, não pode ser mudado e nunca terá fim. Isso é uma possessão eterna em Cristo, através do penhor do Espírito, agora para você, como filho de Deus. Este Deus é o nosso Deus para todo sempre em Cristo. Salmo 48:14. Ele é o seu Deus, verdadeiramente. Ele é a bênção dos montes eternos. Gênesis 49:26. O que será toda a acumulação de dúvidas, dores e aflições em sua vida em comparação com essa obra eterna de Cristo em sua alma? É óbvio que essa obra de Cristo na alma sempre vai vencer qualquer medo, ansiedade, temor, não é? E nunca será vencido por qualquer coisa, por qualquer desespero ou qualquer coisa que o mundo e o tempo podem produzir sobre aquilo que é eterno. É por isso que o apóstolo diz a você, ó morte, onde está o teu aguilhão? O Abacuque 1:2, tu não és desde a eternidade, Senhor meu Deus, meu santo. Não morreremos, Senhor. A mortalidade será engolida pela imortalidade. Rios de prazer serão eternos. A vida eterna, a felicidade eterna depende da natureza eterna de Deus. A salvação eterna depende da natureza eterna de Deus. Se ele não fosse eterno, em algum momento você se tornaria extremamente miserável. Como seria o céu se a eternidade se esgotasse? Aqueles no inferno desejariam que fosse assim. Aqueles no céu e no inferno sabem que isso nunca vai se esgotar. A alegria em Cristo nunca perecerá, desde que Deus seja eterno. Ele é o deleite de sua alma. Quando estivermos lá por 1 milhão de bilhões de anos, o deleite eterno parecerá tão bom quanto quando nos foi ministrado pela primeira vez, em uma abundância cada vez maior, a partir de quando nós atravessamos os portões da cidade celestial. Deus é eterno, sem mudança, tendo a plenitude da bênção, da bem-aventurança espiritual em Cristo, plenamente realizada, sem que nenhum ponto dela diminua da sua obra perfeita que está sobre nós, mas aumentando para sempre em felicidade. Olhe para o nosso salmo aqui. Se Deus é eterno, o que você pode pedir a Ele? Que petições e desejos você pode trazer a Ele? O que Ele responderá a você? Que bênçãos Ele derramará sobre você? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Seu ser, o ser dele, de Deus, de eternidade a eternidade, deve nos encorajar a orar, andar e buscá-lo no caminho eterno. Salmo 139, até o fim. Tendo essa consolação eterna e boa esperança pela graça. 2 Tessalonicenses 2,16. Que ele nos salvará com a salvação eterna. Isaías 45:17. Porque ele não carece de nada para nos dar a plenitude da bênção de Cristo, pois a sua força é eterna. Isaías 26:4. E como Davi diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem.
Salmo 103, né, 17. Ele prometeu dar a seus filhos de sua bem-aventurança eterna e cuidar continuamente deles para que jamais deixem de desfrutá-la por toda a eternidade. Que começa para eles agora o desfrute dessa vida. Que começa para você agora. E é necessário que saibamos disso para que possamos descansar aqui, com a certeza da esperança da vida eterna fundamentada na eternidade de Deus e não em outra coisa qualquer. Pois sendo Deus eterno, Ele pode nos preservar para sempre. Ele não pode nos guardar e guardar. Jesus disse para Pedro: eu intercedi para que a tua fé nunca não seja destruída. Ele não faz isso agora e não fará amanhã, porque sendo eterno, Ele não nos preserva durante alguns anos, nos preserva para sempre. E visto que Ele prometeu isso, então Ele preservará para sempre todos aqueles que Ele deu ao seu Filho. Os que dantes conheceu, os que chamou, os que, porque conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. O Salmo 48, 14, 103, 17, enche nossos corações dessa viva esperança. Assim somos fortalecidos não apenas na imortalidade da nossa alma, mas também na imortalidade de nossos corpos após a ressurreição, considerando que pela sua eternidade Ele dá existência contínua a tais de suas criaturas, às quais Ele se agrada de dar uma continuidade perpétua. Disse que Deus é eterno nesse sentido, para que possa ser discernido de todas as outras coisas criadas, porque nada se parece com Deus, como as Escrituras testificam em Isaías 60, Salmo 113. Isso se deve ao fato de que Deus é eterno, sem começo e sem fim. Pense em quantas aplicações na vida e para a vida essa verdade traz para nós, e eu espero que cada um de nós faça. Não é? Então, o mundo, para nós encerrarmos, faz sua guerra silenciosa, mas furiosa contra a morte, lutando para viver para sempre. Cirurgia plástica, exercícios sem fim, obsessivos, né? Exercícios são bons, mas não, obsessivos, dietas compulsivas, porque não é só que está visando o bom funcionamento das coisas, mas é uma obsessão contra a morte. Investindo bilhões em pesquisas científicas em busca de um santo graal da imortalidade, não dos remédios para mitigar a aflição, mas tentando achar um santo graal da imortalidade. O autor de Hebreus descreve a condição como uma escravidão vitalícia do homem longe de Deus. Uma escravidão vitalícia ao medo da morte. Hebreus 2,15. Por mais que tentemos, os filhos de Adão e Eva não conseguem se livrar desse antigo pesadelo. Deus expulsou o homem e a leste do jardim do Éden colocou os querubins e uma espada flamejante que pairava e girava em todos os sentidos para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3:24. A humanidade a leste do Éden ainda busca em vão aquela árvore da vida. Não é? Como o mundo mudaria da noite para o dia se todas as pessoas em todos os lugares ouvissem que um homem curou a morte? Quantas eras se passariam celebrando a descoberta? Mas tal como está, estas mesmas pessoas, às vezes os cristãos não vivem de uma maneira que mostre que realmente eles podem cantar como Paulo: ó morte, onde está a morte? Porque às vezes a relação deles é igual a do mundo, né, com isso. E ignoram o conhecimento de uma verdadeira eternidade, porque não é a eternidade que eles inventaram. E o homem queria inventar uma eternidade. Deus colocou em nós a sensação de que a vida continua após a morte. Deus colocou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. No entanto, a maioria suprime esse conhecimento da sua própria imortalidade. Mas por quê? Porque eles não acharam adequado reconhecer Deus como Deus, Romanos 1:28. O Deus que habita na eternidade, Isaías 57:15.
Eles rejeitam a verdade que seus corações adorariam acreditar, porque não aprovam nenhuma eternidade com Deus, santo, puro e centrado em Deus e não no homem. É melhor roubar momentos felizes de uma mortalidade quebrada e passageira, raciocinam seus corações mortos e na escuridão, do que submergir em uma existência sem fim com o Deus que eles não podem amar, que é luz. Então, seres imortais, todos os homens, sabemos, viverão para sempre. Confiamos e amamos o Deus eterno. Acreditamos na ressurreição dos mortos, acreditamos na promessa de Jesus de vida eterna com ele e conhecemos o destino eterno dos ímpios. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. A eternidade existe porque Deus é eterno, como vimos. E todos os homens são, então, imortais. As almas com as quais entramos em contato no jogo de futebol, no restaurante, passeando com o cachorro, estarão ainda existindo daqui a 1 milhão de anos. O carteiro, o motorista do ônibus, o vizinho intrometido, seres imortais. O mais decrépito entre nós sobreviverá à nossa galáxia. Mesmo considerando aqueles que partiram antes de nós, o avô falecido, o filho, o cônjuge que partiu, embora momentaneamente escondidos dos nossos olhos, sabemos que eles existem e existirão e estarão novamente um dia diante de nós. A morte, professamos, é a grande interrupção, não o grande fim. Embora digamos que acreditamos em almas imortais, uma verdade que o mundo iria delirar em reconhecer, será que nós pensamos muito nessa importante realidade? Esse peso eterno de glória tem muito peso para nós? Teve no dia de hoje? Isso mudou o nosso dia? Mudou a nossa semana? Quantos de nós acreditamos na eternidade como lamentou John Foster em vão? A própria consciência de suas mentes foram capazes de admitir e descartar este assunto, a eternidade, sem uma emoção prolongada e séria. Deveria produzir finalmente aquela seriedade por meio de admiração e alarme, que pode muito bem ser despertada pela consideração de quantos anos você acreditou nessa verdade em vão. Um ensaio sobre a melhoria do tempo dele. Há quantos anos acredito na eternidade sem muito efeito? Você devia perguntar. E não qualquer eternidade, mas a eternidade com Deus bendito. Eternidade com Jesus Cristo. Quantos dos meus pensamentos, dos meus momentos de vigília, destes dias curtos e numerados, orbitaram em torno da necessidade da incessante, da mente focada no incessante dia da eternidade, como 2 Pedro 3,18 diz. Se em Cristo tenho esperança apenas para esta vida, realmente sinto que sou o mais digno de pena de todas as pessoas, diz Paulo, em 1 Coríntios 15, 19. Como este mundo facilmente engana. A árvore robusta e seus galhos eu chamo de esta vida. A folha que cai eu chamo de eternidade. Esquecido para sempre, com um relance da mente, percebo minha loucura. Quem no mar daria todo o seu carinho e pensamento a um dia de viagem a bordo, desconsiderando completamente a terra inescapável que tem pela frente? Esqueço-me, certamente, o homem ainda como uma sombra. O Salmo 39,6, como um sonho. O Salmo 78,18, não é? Como uma flor que murcha, como a grama que murcha. Isaías 40, 6 e 8, como uma mera névoa que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4, 14. Esse mundo, ó minha alma, lembre-se, está passando junto com os seus desejos, mas quem faz e se deleita na vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Espero que você tenha mantido a eternidade mais próxima do teu coração no último ano, mas faça isso mais nesse.
Você, cristão possuidor das revelações mais poderosas, administrador do conhecimento sagrado, guardião do caminho da eternidade, se apropriou dessas verdades para si mesmo e as distribuiu gratuitamente para um mundo desesperado e decadente? Ou está guardando isso para você? Sempre se abaixou com você enquanto trocava fraldas, vai com você para o trabalho, ri enquanto você passava uma noite conversando com amigos. O Eterno o examinou para implorar em oração por seus filhos, sua igreja, sua cidade. A eternidade te impulsiona a isso. Esse esplendor aterrorizante, a imortalidade, levantou seu olhar desse reino pintado e parecendo para aquele que não pode ser abalado, mas na verdade perecendo verdadeiramente para todos nós. A eternidade te proporcionou uma âncora no sofrimento, enviou você em uma grande missão, alertou você contra a amizade com o aqui e agora, conferiu solenidade à tua vida. Os dias sombrios foram iluminados, coragem foi infundida para se aventurar em Cristo. A eternidade mostrou a você o tsunami que se aproxima e que destruirá todos esses esplêndidos castelos de areia que o mundo constrói. Dotou os conhecidos de um novo significado. Levantou nossos olhos com gratidão permanente diante de Deus. Nos equipou para enviar, não é, uma lança no coração do pecado. Você acreditou na eternidade em vão? Tudo que você sabe sobre o Deus eterno foi em vão? A árvore da vida. Não é? Devemos despertar para um mundo vindouro sem fim. Somos aqueles que olham não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são transitórias, mas as coisas que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. As pessoas ao nosso redor vivem e morrem pelo que veem, pelo sentido, pelo que podem saborear, pelo prazeroso ao toque, pelo transitório. Mas Deus deixou você e eu aqui para falar, raciocinar com as almas imortais para que se reconciliem com Deus. Através da fé em Cristo, estendemos as mãos para uma árvore da vida na colina do Gólgota e provaremos daquele fruto negado aos nossos primeiros pais. E nele nós somos mais que vencedores. Não é que nós vencemos e merecemos algo, mas é que nele e com todas as bênçãos espirituais soberanamente operando em nós, nós somos vencedores. E ao vencedor considerei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Esta árvore está ao alcance, porque Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, se aproximou de nós. Ele promete: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E faz a pergunta pertinente: crês tu nisso? João 11:25. Deus nos dê graça, verdadeira graça, que é a única forma de um homem ter a fé salvadora, que é um dom de Deus, para acreditar e para garantir que nossos amigos também saibam, nossas famílias saibam, nossos filhos saibam que a eternidade está apenas a um curto espaço de tempo e de distância. Que Deus nos dê a sua graça para vivermos de acordo com tão grande salvação. Vamos encerrar aqui por hoje. Não é? Então não esqueça de deixar o seu like, não é? De compartilhar. Vamos espalhar a verdade desse Deus eterno, da eternidade dele e como isso impacta em todas as coisas, na vida, no céu e no inferno. E vamos proclamar que tudo foi criado, o tempo e todas as coisas, para a manifestação da sua glória em Cristo Jesus.
Amém, queridos? Amém. Se Deus quiser, amanhã vamos estar juntos de novo. E agora, daqui a alguns minutos, vou estar lá no Spurgeon TV, começando uma outra live sobre outro assunto, mas que certamente será centrado em glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Amém. Fiquem na paz.